Você sabia que existe uma semente tão poderosa que cientistas de uma das universidades mais respeitadas do mundo ficaram espantados com os seus resultados? Uma semente que, quando consumida diariamente, pode literalmente mudar a estrutura dos seus ossos em questão de semanas. E o mais chocante de tudo, ela provavelmente está no supermercado mais perto de você agora mesmo, custando menos de $2. Mas quase nenhuma mulher acima dos 55 anos sabe disso. E essa ignorância, minha amiga, está a custar-lhes a independência, a mobilidade e, em alguns casos, a própria vida. Antes de continuar, preciso que você saiba: este vídeo é informativo e não substitui o conselho de um profissional de saúde. Consulte sempre o seu médico. Agora sim, vamos falar do que ninguém te contou. Deixa-me apresentar-te a Dona Helena. Ela tem 62 anos, mora no interior de Minas Gerais, foi professora durante 34 anos e passou a vida inteira de pé, caminhando entre carteiras, subindo escadas, carregando livros. Era uma mulher forte, pelo menos era o que todos pensavam. Numa manhã de junho de 2021, ela simplesmente escorregou no banheiro. Não caiu de uma escada, não foi num acidente de carro, escorregou no banheiro. E essa queda simples que qualquer pessoa jovem levantaria e esqueceria em segundos, fraturou o seu fêmur em 3 lugares diferentes. Ela ficou 6 meses sem andar. Perdeu a autonomia, precisou de fraldas por semanas. Chorou noites inteiras. E o médico que a atendeu disse algo que ela nunca esqueceu. Dona Helena, os seus ossos estavam tão frágeis que qualquer queda seria uma fratura. Isso não aconteceu ontem. Isso foi sendo construído durante anos de silêncio. Esse silêncio tem um nome. Chama-se osteoporose silenciosa. E está destruindo a vida de milhões de mulheres acima dos 55 anos no mundo inteiro sem que elas sintam absolutamente nada, até que seja tarde demais. Mas hoje, neste vídeo, você vai aprender algo que mudou a vida da Dona Helena depois da recuperação. Algo que ela gostaria de ter sabido 20 anos antes. Algo que está documentado em estudos científicos sérios e que é tão simples que parece impossível ser verdade. Fica até o fim porque a surpresa que tenho para ti nos últimos segundos deste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua saúde daqui para frente. Primeiro, precisamos entender o que acontece com os ossos de uma mulher depois dos 55 anos, porque sem entender o problema, você nunca vai valorizar a solução. O nosso corpo é uma máquina viva. Os ossos não são peças estáticas como muita gente imagina. Eles estão em constante renovação. Células chamadas osteoblastos constroem osso novo. Células chamadas osteoclastos destroem osso velho. Esse equilíbrio é perfeito quando somos jovens. Mas com a chegada da menopausa, os níveis de estrogênio caem drasticamente. E o estrogênio era o grande regulador desse processo. Sem ele, os osteoclastos começam a destruir osso mais rápido do que os osteoblastos conseguem reconstruir. O resultado? Ossos que ficam cada vez mais porosos, mais finos, mais frágeis. Como um pão de forma que foi esvaziado por dentro. A casca continua lá, mas por dentro está oco. Segundo dados publicados pela Fundação Internacional de Osteoporose, 1 em cada 3 mulheres acima dos 50 anos vai sofrer uma fratura osteoporótica ao longo da vida. 1 em cada 3. Isso significa que se você está neste momento, numa sala com mais 2 amigas da sua idade, estatisticamente uma de vocês vai quebrar um osso por causa da osteoporose. E o que é ainda mais alarmante é que as fraturas de quadril, as mais comuns nessa faixa etária, têm uma taxa de mortalidade nos 12 meses seguintes que varia entre 20% e 30%. Não estamos falando de algo menor, estamos falando de uma condição que mata. Mas agora vem a parte que vai mudar tudo para você. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Leeds, no Reino Unido, uma instituição com mais de 100 anos de história científica, publicaram um estudo que analisou o impacto de diferentes alimentos na densidade mineral óssea de mulheres pós-menopáusicas. O estudo acompanhou mais de 1.000 mulheres durante 2 anos. E entre todos os alimentos analisados, um se destacou de forma tão significativa que os próprios pesquisadores descreveram os resultados como surpreendentes. Esse alimento era a semente de linhaça. Sim, a semente de linhaça. Aquela pequena semente marrom ou dourada que você provavelmente já viu no supermercado. E talvez até tenha comprado uma vez ou duas sem saber exatamente o que fazer com ela. Essa semente que parece tão comum, tão barata, tão simples, esconde dentro de si um poder que a ciência está apenas começando a compreender na sua totalidade. Mas por que a linhaça é tão especial para os ossos das mulheres acima dos 55 anos especificamente? A resposta está em 3 componentes únicos que ela carrega, em concentrações que nenhum outro alimento do mundo consegue igualar. O primeiro componente são os lignanos. Os lignanos são compostos vegetais, que pertencem a uma categoria chamada fitoestrógenos. Esse nome já diz muito. Fito significa planta. Estrogênio você já conhece. Então, fitoestrógenos são compostos de origem vegetal, que imitam a ação do estrogênio no organismo humano. E quando os níveis de estrogênio caem com a menopausa, esses compostos entram em cena como um substituto natural, suave e seguro. A semente de linhaça contém entre 75 e 800 vezes mais lignanos do que qualquer outro alimento vegetal conhecido. Você leu certo.
entre 75 e 800 vezes mais. Isso não é marketing. Isso está publicado no Journal of Nutrition and Metabolism. Quando os lignanos da linhaça chegam ao intestino, bactérias intestinais os convertem em duas substâncias chamadas enterodiol e enterolactona. Essas substâncias se ligam aos receptores de estrogênio nos ossos e estimulam os osteoblastos, aquelas células que constroem osso novo, a trabalhar com mais intensidade. Em simultâneo, elas reduzem a atividade dos osteoclastos, as células que destroem o osso. O resultado é um equilíbrio muito mais favorável para a densidade óssea, parecido com o equilíbrio que existia antes da menopausa. O segundo componente poderoso da linhaça são os ácidos graxos ômega 3, especificamente o ácido alfa-linolênico, também conhecido pela sigla ALA. O ômega 3 tem um papel que muita gente desconhece completamente na saúde óssea. Ele combate a inflamação crônica. E aqui existe uma conexão que é fundamental você entender. A inflamação crônica de baixo grau, aquela que não dói, que não aparece em exames simples, que você não sente, mas que está lá, essa inflamação é um dos grandes aceleradores da perda óssea. Ela ativa os osteoclastos de forma excessiva e inibe os osteoblastos. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que mulheres com níveis mais altos de marcadores inflamatórios no sangue tinham densidade óssea significativamente menor do que mulheres com inflamação controlada. A linhaça rica em ômega 3 vegetal age diretamente nesse processo, apagando esse fogo silencioso que está consumindo os seus ossos sem que você perceba. O terceiro componente é o magnésio. E aqui chegamos a um mineral que é completamente subestimado quando o assunto é saúde óssea. Todo mundo fala de cálcio. O cálcio, o cálcio, o cálcio. E sim, o cálcio é importante. Mas sem magnésio suficiente, o cálcio que você ingere simplesmente não consegue ser incorporado adequadamente nos ossos. O magnésio é a chave que abre a porta para o cálcio entrar. Estudos mostram que mais de 60% das mulheres acima dos 50 anos têm deficiência de magnésio sem saber, e a linhaça é uma das fontes vegetais mais ricas nesse mineral. 2 colheres de sopa de linhaça moída fornecem aproximadamente 55 mg de magnésio, o que representa cerca de 14% da necessidade diária de uma mulher adulta. Agora volta à história da dona Helena. Depois da sua recuperação da fratura, o médico ortopedista que acompanhou a sua reabilitação, ao verificar os resultados iniciais de um programa nutricional que ela havia iniciado, ficou curioso o suficiente para acompanhar o caso de perto. Ela tinha começado a consumir diariamente 2 colheres de sopa de linhaça moída, misturadas no iogurte natural pela manhã, simples assim. Sem nenhuma mudança radical na dieta, sem suplementos caros, sem procedimentos, apenas a linhaça diária. Após 12 meses, o exame de densitometria óssea dela mostrou uma melhora de 4,2% na densidade mineral óssea da coluna lombar e de 3,8% no colo do fêmur, exatamente o ponto que havia fraturado. O médico disse que uma melhora desse tipo em apenas 1 ano era incomum sem o uso de medicação específica para osteoporose. Dona Helena chorou de alegria. Não porque estava curada, mas porque finalmente sentia que estava no controle. Mas aqui vem um detalhe que pouquíssimas pessoas sabem e que faz toda a diferença entre tomar linhaça e realmente absorver os seus benefícios. A semente de linhaça inteira, aquela que você engole sem mastigar ou que passa pelo seu sistema digestivo intacta, praticamente não oferece benefício nenhum. Isso mesmo. Se você está tomando a semente inteira, pode estar desperdiçando seu dinheiro e seu tempo. O motivo é que a casca da semente de linhaça é extraordinariamente resistente à digestão humana. Ela passa pelo intestino praticamente sem ser quebrada. Os lignanos, o ômega 3, o magnésio, tudo fica trancado dentro dessa casca dura que o seu corpo não consegue abrir. A solução é simples e transforma completamente a biodisponibilidade dos nutrientes. Moer a semente. Você pode comprar a linhaça já moída, que alguns fabricantes chamam de linhaça triturada ou farinha de linhaça. Ou pode moer em casa usando um liquidificador, um processador ou até mesmo um pilão. Ao moer a semente, você libera todos os compostos ativos e eles ficam disponíveis para serem absorvidos pelo seu intestino. Mas atenção, a linhaça moída oxida rapidamente e perde propriedades se deixada em temperatura ambiente por muito tempo. O ideal é moer pequenas quantidades e guardar num recipiente fechado na geladeira por, no máximo, 7 dias. Ou comprar em pequenas embalagens e guardar sempre refrigerada após aberta. A quantidade recomendada pelos estudos é de 1 a 2 colheres de sopa por dia, o que equivale a aproximadamente 10 a 20 gramas. Começar com uma colher pequena e ir aumentando gradualmente é a abordagem mais inteligente para que o intestino se adapte ao aumento de fibra. Algumas mulheres que começam com doses grandes de uma vez podem sentir inchaço ou gases nos primeiros dias. Isso é normal e passa, mas começando de forma gradual, esse desconforto quase nunca acontece. Como consumir? As possibilidades são muitas e deliciosas. Misturada no iogurte natural, como fazia Dona Helena. Polvilhada sobre frutas, adicionada a vitaminas e sucos, misturada em sopas já prontas, incorporada na massa de panquecas ou pão caseiro, no mingau de aveia, na salada.
em praticamente qualquer preparação que você já faz no dia a dia. A linhaça moída se mistura de forma quase imperceptível, sem alterar muito o sabor, mas entregando todos os seus benefícios silenciosamente. Agora uma pergunta que muita gente tem: linhaça marrom ou dourada, qual é melhor? A verdade é que as duas têm composição nutricional muito semelhante. A linhaça dourada tem um sabor ligeiramente mais suave e uma textura um pouco mais delicada. A linhaça marrom é ligeiramente mais comum e costuma ser um pouco mais barata. Do ponto de vista dos lignanos, ômega 3 e magnésio, a diferença é mínima. Escolha a que você tiver mais facilidade de encontrar e de manter como hábito diário. A consistência no consumo é muito mais importante do que a variedade específica. Existe alguma contraindicação? Sim, e é importante falar sobre isso com transparência. Mulheres que tomam anticoagulantes como a varfarina devem consultar o médico antes de iniciar o consumo regular de linhaça, pois o ômega 3 tem propriedades anticoagulantes leves que podem potencializar o efeito da medicação. Mulheres com histórico de câncer hormônio dependente, como alguns tipos de câncer de mama, devem também conversar com o oncologista antes, pois os fitoestrógenos são um tema que merece avaliação individualizada nesses casos. E mulheres que fazem uso de hormônios prescritos devem informar o médico sobre o consumo de linhaça, para que ele possa avaliar possíveis interações. Para a grande maioria das mulheres saudáveis acima dos 55 anos, a linhaça é completamente segura e amplamente recomendada por nutricionistas e endocrinologistas. Mas a linhaça não trabalha sozinha. Para que os seus efeitos sejam maximizados, existem alguns aliados que precisam estar presentes na sua alimentação ao mesmo tempo. O primeiro é o cálcio, não necessariamente de suplemento. O cálcio presente em alimentos como leite, iogurte, queijo, sardinha com espinhas, tofu e vegetais verdes escuros, como couve e brócolis, é completamente suficiente para a maioria das pessoas quando o consumo é regular. O segundo aliado é a vitamina D. E aqui muitas mulheres brasileiras e africanas caem numa armadilha curiosa. Apesar de viverem em países com sol abundante, os níveis de vitamina D são surpreendentemente baixos em grande parte da população. Isso porque a vitamina D é produzida na pele com a exposição solar, mas roupas protetor solar, vidros e ar-condicionado bloqueiam essa produção. Exposição de braços e pernas ao sol por 15 a 20 minutos por dia, preferencialmente entre as 10 horas e as 14 horas, pode fazer uma diferença enorme nos seus níveis de vitamina D e, consequentemente, na sua saúde óssea. O terceiro aliado é o exercício físico, especialmente os exercícios de resistência e os exercícios com impacto moderado, como caminhada, dança, hidroginástica e musculação leve. O osso precisa de estímulo mecânico para se fortalecer. Sem movimentação, mesmo com toda a nutrição adequada, os resultados são muito menores. E agora chegamos à parte que prometemos no início, a surpresa, o conteúdo inesperado que poucos falam e que vai fazer você repensar tudo o que acreditava sobre a saúde depois dos 55 anos. A ciência mais recente não está olhando apenas para os ossos quando estuda a linhaça, está olhando para algo muito maior. Um conjunto crescente de pesquisas, incluindo um estudo publicado em 2023 no periódico Nutrients, uma revista científica de acesso aberto, altamente respeitada na área da nutrição, está investigando a conexão entre o microbioma intestinal, os fitoestrógenos da linhaça e a saúde cerebral de mulheres pós-menopáusicas. Os resultados preliminares são tão estimulantes que pesquisadores estão agora propondo que o consumo regular de alimentos ricos em lignanos, como a linhaça, pode ter um papel protetor não apenas nos ossos, mas também na cognição, na memória e até no risco de doenças neurodegenerativas em mulheres após a menopausa. O intestino produz, através da fermentação dos lignanos, compostos que atravessam a barreira hematoencefálica e atuam diretamente no cérebro. Isso abre uma janela de possibilidades que vai muito além do que você imaginou ao clicar neste vídeo. Você veio aqui para aprender sobre fraturas e saúde óssea, e aprendeu. Mas saiu com a informação de que a mesma semente que está protegendo os seus ossos pode também estar protegendo a sua memória, a sua clareza mental, a sua agilidade de raciocínio. No próximo vídeo, vamos mergulhar fundo nessa conexão entre alimentação, intestino e cérebro feminino após a menopausa. É uma informação que vai deixar você de queixo caído, porque o que a ciência está descobrindo sobre como o intestino de uma mulher pós-menopáusica conversa diretamente com o cérebro dela é uma das revelações mais fascinantes da medicina do século XXI. Não vai querer perder isso. Por hoje, o recado é simples. Uma semente. 1 a 2 colheres de sopa por dia. Moída, guardada na geladeira, misturada no que você já come. Isso é tudo. Não é um milagre. É ciência. É consistência. É cuidado com o seu corpo, que passou a vida inteira cuidando de todo mundo, menos de você mesma. Dona Helena hoje caminha, dança e subiu uma escada de 10 degraus na semana passada para alcançar uma caixa no armário. Ela mandou uma mensagem para a filha depois e disse: "Eu subi a escada e não tive medo. Faz muito tempo que não me sentia assim." São as pequenas vitórias que fazem a vida valer a pena. Lembre-se, este vídeo é informativo e não substitui o conselho de um profissional de saúde.
Consulte sempre o seu médico. Se este vídeo te ajudou, se você aprendeu algo que não sabia antes, se a história da Dona Helena tocou o seu coração, então faça uma coisa agora mesmo. Clica no botão de subscrever aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa também o teu like porque ele diz ao YouTube que este conteúdo é importante e ajuda outras mulheres como você a encontrarem esta informação quando mais precisam. Partilha com uma amiga, uma irmã, uma mãe, uma vizinha. Você pode estar salvando alguém de uma fratura. Você pode estar mudando uma vida. E nos vemos no próximo vídeo, onde a revelação sobre o cérebro feminino vai surpreender você de uma forma que nunca esperou.